que eu vou chamar o nosso primeiro webinar, que vai ser com a Passion Brasil, com a Mariana Rosa, para começar aqui apresentando as experiências da Passion no Brasil. Mari, seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade aqui. Obrigada, Si. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Mariana Rosa, sou sócia proprietária da Passion Brasil, como operadora boutique especializada no Destino Brasil. Alguns ainda não ouviram falar da gente, e outros ouviram mais recentemente, mas a empresa existe há 16 anos, como operadora de receptivo internacional. Eu quero contar um pouco da nossa história, porque o nosso negócio é baseado em relações humanas, e a gente precisa saber com quem está trabalhando, criar confiança e construir juntos. Eu, sinceramente, estou mais acostumada a reuniões individuais, né? Não falar assim, não consigo ver quem está do outro lado. Então, eu queria muito poder conversar com cada um de vocês, depois, em algum outro momento, para conhecer sua história, sua empresa, entender o que vocês precisam e esperam de uma operadora e de um parceiro. Então, já fica o convite aqui para uma conversa virtual, presencial, o que for possível. Os nossos contatos estão no chat e também no portal do evento. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela e eu vou apresentar rapidamente, porque a gente tem um curto período de tempo para falar, tem muita coisa para falar, mas eu vou falar rapidamente da nossa história, nossa equipe, a estrutura e alguns produtos e experiências. Eu também quero contar para vocês quais foram as minhas melhores experiências de viagens no Brasil. Se não der tempo de apresentar tudo, então eu fico esperando o contato para a nossa conversa. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela. Então, a Passion Brasil, como eu falei, foi fundada em 2004 como operadora de receptivo internacional. A sede é no Rio de Janeiro, a gente tem 2 salas, e a gente tem também uma filial em Salvador, porque houve essa necessidade, é um destino muito pedido pelos estrangeiros, tem uma necessidade de ter a base no Nordeste. E a gente tem parceiros exclusivos no Brasil todo. Então, nosso público era agentes, operadores estrangeiros, internacionais, principalmente da Europa. Quando as viagens começaram a ser canceladas, as fronteiras foram fechadas, a gente se movimentou já em abril para desenhar a Passion Brasil como uma marca nacional, porque esse era um sonho muito antigo, que era vender o Brasil para brasileiro. Muitos até pediam, mas a gente não tinha, era tudo em dólar, era em inglês, em francês, outros idiomas, a gente não tinha um produto pronto, não era só traduzir, colocar em reais e pronto. Então, e eu tinha esse sonho porque eu via amigos, familiares viajando para vários lugares fora do Brasil e conhecendo um pouco aqui. Às vezes eles me ligavam e falavam, ai, o que você está fazendo em Iguaçu? O que você está fazendo na Amazônia? O que tem para fazer aí, né? Então, a gente quer agora dividir todo esse nosso conhecimento do destino, experiências incríveis que a gente já viveu aqui, já proporcionou para clientes nesses 16 anos. E para falar nossa essência, então, para o brasileiro, fazê-lo descobrir o próprio país, revisitar lugares que ele já foi, mas com outro olhar, criar experiências autênticas, brasileiras, se desconectar, é importante nesse momento, se desconectar da rotina de tudo que estão vivendo nesse momento, se conectar com o lugar, viver momentos que eles não vivem no dia a dia, e criar memórias, criar emoções. O que a nossa maior satisfação, além de um serviço perfeito, é ver o cliente emocionado. Então, é isso que a gente quer criar com as viagens. Então, aqui, rapidinho, passando pela nossa linha do tempo, 2004, quando começou a Passion Brasil, a gente tinha uma filial em Paris, que eu ficava lá para abrir o mercado francês. A empresa começou com o nome Passion Brasil, e daí a gente declinou para vários idiomas, então a gente quis manter o nome, porque essa é a nossa essência, a paixão pelo Brasil, então não tinha como colocar um nome diferente. E em 2011 a gente abriu a filial em Salvador. 2014 foi o boom para a nossa empresa, a gente teve uma grande expansão para outros continentes também, a gente foi agência oficial, o receptivo de agências oficiais para a Copa do Mundo em alguns países, e nisso a gente abriu também atividades com as comunidades locais, então as atividades sustentáveis e sociais. E aí a Passion Brasil foi crescendo, e a gente foi se generalizando, cuidava de vários tipos de perfis de clientes, então a gente achou necessário abrir uma marca de luxo. Então, em 2018, a gente lançou a marca Passion Collection, ou Passion Collection,
que é o receptivo para o agente de viagem de luxo. Então, são experiências super brasileiras, autênticas, conectadas com a nossa história, com a nossa essência, e super exclusivas para viajantes que conhecem o mundo inteiro. E, nesse momento, a gente também conseguiu ganhar o selo e entrar para associações que são renomadas do turismo de luxo, como a BLTA, Traveler Made, a Pure e a LTM. Em 2020, como eu falei, a gente lançou a marca. E só para vocês saberem também que foi tudo pensado com muito carinho e muito cuidado, não foi assim, de uma hora para outra, vamos abrir. A gente abriu só no final de julho, a gente teve assessoria de uma consultora especialista no turismo de luxo brasileiro, para a gente entender, o brasileiro viaja de forma muito diferente e busca coisas bem diferentes. Então, foi tudo também bem cuidado com os hoteleiros. A gente selecionou os hotéis de luxo, charme, boutique, além de todo o portfólio da BLTA, outros, e mais destinos que a gente incluiu, e com parceiros que entendem a cadeia, operadora, agência e cliente final. Então, é importante isso, porque é uma parceria comum, então, que a gente tem que desenvolver junto. Aqui os selos que eu comentei, também a gente também é membro da Emotions, do Rio Convention Bureau, e a gente tem os selos de turismo seguro e responsável, porque a gente teve que desenvolver todos os protocolos de segurança para todos os viajantes internacionais e nacionais. Aqui a equipe, a gente manteve um quadro quase completo, são 26 pessoas, entre departamento de produtos, negociando e criando os roteiros, a equipe de atendimento às agências e a equipe de suporte de logística e operação, que cuida de toda a viagem do cliente. E aqui alguns os serviços que a gente faz, além da criação dos programas, roteiros, experiências incríveis, também tem viagens corporativas para o mercado internacional que a gente tem feito, incentivos, eventos e celebrações. Isso vai ser o tema, projetos especiais que a gente ainda vai abrir, ainda não é o momento, mas a gente vai abrir esse segmento também para o brasileiro. E a gente também faz reserva de hotéis, de jatos privados, casas, vilas. A gente montou um portfólio de casas e vilas privadas, assistência nos aeroportos. Eu quero até dar um exemplo que nosso trabalho não acaba assim, vendeu, acabou. É todo o processo durante. Até numa simples reserva de hotel, passando rápido aqui, a equipe do Nacional, que atende as agências. Então, até uma simples reserva de hotel. A gente teve um cliente que foi para Fernando de Noronha, desculpa, eu passei um slide do Rio, depois eu volto a falar disso. Ele reservou uma viagem para Fernando de Noronha e chegou lá, estava chovendo. Ele ligou no meio da Páscoa e falou, não quero ficar aqui, quero ir embora. A agência ligou para a gente, e no meio da Páscoa a gente quer achar, eu quero um lugar onde não está chovendo, era um cliente estrangeiro, né, mas para falar, a assistência que a gente dá até para uma simples reserva de hotel. Então, eu quero um lugar que não está chovendo, eu quero uma suíte, e eu quero chegar amanhã. Então, a gente teve que se movimentar no meio da Páscoa, ter os contatos certos para conseguir guarda, porque eu tinha que guardar 3 opções, e ele vai decidir. E a gente conseguiu esses lugares, no dia seguinte ele foi embora e foi para outro lugar, e ficou feliz. A gente conquistou a agência com essa assistência, né? Então, a gente cuida. Tudo isso, quer mudar de quarto, quer mudar de hotel, tem um mimo na chegada, ou durante a estadia. Então, vai ter todo, vai ter tudo, não só ligado ao hotel. Então, eu quero reservar um restaurante no destino, eu quero saber um lugar com música, eu quero fazer compra, eu quero um personal shopper, eu quero dicas, acessos para os lugares, a gente vai também fazer. Então, a venda não para aí, mesmo a reserva de hotel, isso para mostrar para vocês, mostrar para os seus clientes por que é importante passar por vocês e por nós, onde entra, né, o nosso papel. E aqui, com alguns exemplos de experiência, para um outro cliente que veio, ele não queria se misturar com ninguém, não é nenhum artista famoso, é um empresário bilionário, mas não queria estar com outras pessoas. Então, aqui foi uma experiência que ele fez ele queria fazer os lugares turísticos, né, Pão de Açúcar e Corcovado. Ele foi no Corcovado no momento que estava fechado para o público, viu o nascer do sol e viveu a experiência exclusiva com a família, eram só 4 pessoas. Depois ele foi para o Pão de Açúcar também, ele fez o bondinho privatizado. Ele foi no horário que estava aberto, mas ele fez o bonde, foi privativo só para os 4 também. Ele foi para Foz do Iguaçu, que é também um destino bem turístico, mas a gente privatizou esse trem que vai levar até a Garganta do Diabo, também foi privativo para ele. Depois de percorrer todos os circuitos da Argentina, teve um almoço para ele num lugar privativo com o chefe lá, só para as pessoas da família.
e um exemplo de um mimo também nessa viagem, ele fez um passeio de helicóptero privatizado e a gente colocou um fotógrafo para registrar o momento, a gente, com aval da agência, o que você acha? Acho incrível, então a gente ligou em nome da agência, falou, a gente está te oferecendo um fotógrafo, e ele ficou super emocionado com esse gesto. Então, são essas emoções, essas coisas especiais que a gente quer incluir também na viagem. Eu só dou uma olhada no horário. Então, agora, para falar dos benefícios e diferenciais, então tem o comissionamento da agência, a partir de 10%, mas tudo tem um acordo, a gente vai conversar. Existe um programa de incentivo de vendas também, para vocês, para os seus vendedores. Parcelamento facilitado sem juros, porque é uma coisa que a gente não tinha antes também, porque o estrangeiro paga adiantado de uma vez só, o brasileiro gosta de pagar em várias vezes. Até um cliente que quer reservar a melhor suíte no Fazano, no Réveillon, vai querer pagar em 10, 12 vezes, então a gente fez essa negociação também para o brasileiro. O seguro da empresa, que a agência também pode disponibilizar, que é de responsabilidade civil e qualquer tipo de acidente. A rede de parceiros, que são os hotéis e parceiros pelo Brasil todo, e benefícios. A gente, além de negociar as tarifas mais competitivas possíveis, a gente também negocia mimos com muitos parceiros hoteleiros. Então, pode ser, aqui eu adianto para mostrar um pouco para vocês, pode ser um jantar, cortesia num hotel de Paraty, de Trancoso, pode ser um early check-in, late check-out, garantido, upgrade, uma garrafa de espumante de vinho na chegada, um 3x2, 4x3, um piquenique, uma noite no meio da floresta com a estadia em algum lodge, então, uma massagem cortesia. Então, a gente negocia alguns mimos assim com os nossos parceiros para beneficiar os seus clientes. E a gente também tem uma outra vantagem, que é esse suporte tecnológico, que a gente tem um tarifário online, que é uma ferramenta B2B, que é para vocês utilizarem para ver para consultar as tarifas dos hotéis, dos serviços. Eu vou mostrar para vocês verem a carinha, vocês vão entender melhor nos próximos slides. O suporte humano para os consultores independentes e agências pequenas que não tenham equipe suficiente, a gente tem a possibilidade de dar o nosso suporte humano para a equipe, suporte de TI, suporte de produtos, de treinamentos, de operações, tudo em nome de vocês, com marca branca. E a responsabilidade social e ecológica é que a gente tem acordos com ONGs, acordos de ajuda mesmo, e comunidades locais que a gente participa, ajuda, conforme alguns roteiros, alguns programas de viagens que a gente organiza. Então, a gente pode falar isso também pessoalmente depois. Aqui, a carinha do nosso tarifário online, então você pode se inscrever e ter um login e uma senha, e lá você tem um mapa do Brasil, onde você vai escolher o destino. Dentro do destino, escolhe o hotel. Dentro do hotel, você tem as tarifas contratuais. Eu não sei se dá para ver meu mouse aqui, mas aqui do lado esquerdo, tarifas contratuais e as tarifas dinâmicas, que a gente também tem uma plataforma conectada com os hotéis, onde as tarifas são atualizadas imediatamente e tem a disponibilidade, podem fazer reservas online. E os serviços também, traslados, serviços, passeios, várias experiências. A gente não coloca todas as experiências, nem as mais exclusivas, porque tem coisas que a gente tem que, muito sob medida, desenhada à mão, então a gente não coloca tudo aqui, mas tem muita coisa que facilita. Então, se você não precisa de um roteiro super elaborado, precisa de alguma coisa rápida, você vai nessa ferramenta e pode fazer. O cliente quer rapidez. Hoje mesmo, uma cliente, ela disse que foi numa consulta médica, ela voltou, o cliente já tinha reservado direto o hotel. Então, não precisa esperar a gente responder, vai no nosso site e olha tudo e já consegue montar a proposta logo para o cliente. E a gente pode oferecer um treinamento para isso, para você saber usar bem essa ferramenta. Aqui a gente tem entre algumas opções de roteiro, de produtos que a gente lançou nesse momento, que a gente está com 2 perfis bem nítidos de cliente. Um é a cidade, viajar, mas com precaução. Então, quer um lugar seguro, isolado, exclusivo e ter todo o conforto, tem que continuar trabalhando, mas não quer fazer o home office. Então, a gente lançou os refúgios office. Então, são refúgios pelo Brasil todo, onde a família pode ir, pode aproveitar a natureza, o lazer, tem Wi-Fi, quem precisa ficar trabalhando, tem gastronomia, são casas e vilas privadas, então é o portfólio que também a gente pode enviar para vocês, em vários destinos do Brasil,
tem de 2 suítes até 10 suítes, tem um serviço que a gente pode agregar, e tem também hotéis pequenos que a gente pode privatizar em vários lugares, que tem poucos quartos, e que também a gente pode dar toda a estrutura, e aí também são ótimas opções de refúgio office. Um outro produto que a gente lançou foi o Staycation, que é o termo que quer dizer ficar de férias no lugar onde mora. Então, é outro perfil do cliente que não quer viajar ainda, nem de carro, nem de avião, ele quer ficar na própria cidade, mas também quer sair de casa. Então, são experiências de meio-dia, dia inteiro, na cidade onde mora. Então, aqui são exemplos no Rio de Janeiro, porque é a nossa base, mas a gente desenhou experiências em várias cidades, também próximo de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, e são experiências conectadas com a natureza, ao ar livre, tem muita coisa que o próprio, aqui no caso do Rio de Janeiro, o carioca não conhece. A gente teve uma cliente de 43 anos que falou, gente, eu tenho 43 anos e nunca subi até a Pedra Bonita. É uma trilha que ainda está controlada, não está aberta sempre, então a gente sabe o momento de ir, aonde pode parar o carro para entrar, e lá é uma experiência incrível, ao ar livre. Depois a gente pode acabar com o piquenique na lagoa. Pode ser também o piquenique dentro da Floresta da Tijuca. Aqui é uma outra experiência que foi até as Ilhas da Tijuca, passei de lancha com plana surf, então vai lá ver a cidade lá do outro lado, de dentro do mar, e depois vai para alguns cantos secretos que foge da multidão, foge do trânsito, que parece uma cidadezinha parada no tempo, que chama até Veneza Carioca. E também é um lugar que até eu coloquei algumas fotos nas redes sociais, e 2 amigas cariocas, uma falou, gente, onde tem jacaré aqui? Onde tem jacaré no Rio? E outra falou, nossa, que fotos lindas, você foi para Búzios? Eu falei, não, estava na Barra da Tijuca. Então, tem até, é isso que a gente quer mostrar para quem não conhece alguns cantos secretos da própria cidade. Aqui é uma experiência até o Pão de Açúcar, porque o Pão de Açúcar a gente foi testar e está com os protocolos, está tudo bem organizado, mas uma forma diferente de ir para o Pão de Açúcar. Então, vamos fazer uma canoa, um caiaque na Praia da Urca antes, depois sobe de trilha até o Morro da Urca. E lá do Morro da Urca pode subir até o Pão de Açúcar, ou se não, de lá pega o helicóptero e desce para a Lagoa. Na Lagoa a gente deixa umas bicicletas e reserva um lugar para almoçar num quiosque, em algum lugar. Então, a gente também quer fazer o clássico, né, o turístico, entre aspas, mas de forma diferente, onde o seu cliente, ele vai querer ir para o Pão de Açúcar, mas dessa forma ele vai ter que falar com vocês e com a gente. Então, a gente quer criar essas experiências que eles não podem fazer sozinhos. E a gente tem um caderno de roteiros, no site tem por destino, por região e destinos, ou por temas. Então, pode ser vivência, bem-estar, para família, para casais, para quem quer diversão, quem quer gastronomia, cultura, história. Então, pode buscar por isso. A gente não tem preços, tem inspirações de experiências também bem inusitadas nos destinos. E a gente tem também o nosso portfólio nosso caderno de roteiros virtual, que a gente pode mandar para vocês com preços, com uma ideia de preço a partir para vocês darem uma ideia para os seus clientes. Mas tudo feito é muito sob medida, então a nossa equipe vai desenhar com vocês. E aqui, o que eu acho que vai dar tempo de falar, é sobre as minhas 2 melhores experiências de viagem no Brasil. Então, uma delas, para mim, para a gente, né, o nosso conceito de luxo hoje pode ter todo o glamour, pode ser um iate, um jet privado, helicóptero, um super hotel, mas o luxo hoje também é a nossa essência, é o offline. Então, é a gente sair, que é o que eu falei no início, sair da nossa rotina, do nosso dia a dia, se desconectar. Lugares, para mim, pessoalmente, lugares que o Wi-Fi não funciona direito são os melhores ainda. Então, é ser transportado para outro lugar, estar em contato forte com a natureza, contato com as pessoas desse lugar, com as comunidades, com as pessoas que moram lá, fazer novas relações, sair da minha zona de conforto, então viver experiências que eu teria medo normalmente, mas vamos vencer essa barreira, e isso é que fica para a memória, isso que emociona e que enche os olhos. E é isso que a gente quer conectar também com os nossos clientes. Então, uma dessas melhores viagens foi Ibitipoca, muita gente não conhece, vocês como agência devem conhecer, é perto do Rio, era um lugar que eu precisava conhecer por trabalho, mas também foi uma desconexão, eu fui somente 2 noites, eu fui sozinha e falei, gente, o que eu vim fazer nesse lugar sozinha? Só tem casais e famílias.
foi a melhor coisa que eu fiz, foi maravilhoso, a internet não funcionava direito, fiz trilhas a cavalo, trilhas de bicicleta, yoga, virei de ponta cabeça na yoga, massagem, literalmente de ponta cabeça. Depois dessa foto que eu não coloquei, mas foi também uma coisa pendurada no teto, virada, mergulhei em cachoeiras, águas geladas, stand-up na lagoa, aí tinha sempre uma surpresinha, um dia um café da manhã embaixo de uma árvore, outro dia chegava de uma atividade, já tinha algo esperando, um suco, umas frutas, e tinha violino à noite, e até isso, jantar sozinho com violino, com uma taça de vinho, tudo isso foi ótimo para a cabeça. Foi um lugar que eu me liguei mesmo só 2 noites, 2 dias, maravilhoso. E a outro lugar foram os Lençóis Maranhenses, que é um lugar incrível, a gente só vê gringo, a gente vê pouco brasileiro, muitos vão lá, né, para Namíbia, vão para outros lugares, não vão para os Lençóis Maranhenses, é um lugar que eu fui e falei, gente, isso existe no Brasil, é nosso país, né, difícil, que orgulho de ser brasileira. E também é incrível, dá para fazer caminhadas, trekking, atividades de windsurf, dá para ir, mas é um lugar de muita desconexão. Desculpa que eu me desconcertei um pouco, que a Simone surge aqui. Acho que tem 2 minutos, né, Cir? Não, pode concluir, mãe, pode concluir. Estou aqui com você. Então, é um lugar que a gente vai bem turístico, tem algumas partes que são bem turísticas, então a gente vai procurar, a gente vai sugerir qual é a cidade, não vamos para Barreirinhas, vamos para Atins, tem menos gente, vamos procurar aquela duna para assistir o pôr do sol, vamos fazer o setup lá, colocar um espumante, colocar frutas, e vamos assistir a natureza. Também é um lugar que a conexão é baixa, e eu não fui só para as Lençóis, né, eu fiz de São Luís até Fortaleza, então percorrendo o Delta do Parnaíba, também é um lugar lindo, com uma natureza incrível, tem dunas lá no meio, tem aves, tem plantas, é um lugar que dá para se desconectar, você entra num barco e dorme depois do almoço, sabe, é um lugar para esquecer da vida real. E lá dá para a gente construir várias experiências diferentes, né, a cavalo, trekking, dá para sobrevoar as dunas, dá para fazer coisas bem exclusivas, e tem uma hospedagem bem legal também. Então, são as 2 viagens preferidas que marcaram a vida. Bom, depois são aos roteiros, então os brasileiros estão procurando muito praias, mas o que eu quero não quero deixá-los só na piscina do hotel e no hotel, vamos levá-lo para fazer atividade, vamos no rio, tem um rio nessa praia, vamos fazer então um caiaque, vamos andar a cavalo, vamos pegar um buggy, vamos nadar na lagoa, construir um piquenique, vamos para a Amazônia. Ou que eu falo de sair da zona do conforto, vamos subir uma árvore, vamos passar uma noite na selva, dormindo em rede, aprender a acender uma fogueira e a cozinhar. Então, são esse tipo de experiência, saindo da zona de conforto também, que a gente gosta de fazer, né, que a gente se sentir confortável, viver isso. Além do luxo, quem prefere ficar num iate, ficar com todo o conforto. Então, gente, olha, o Brasil é imenso, não é em 20 minutos que vai dar tempo de falar tudo. Então... Seguramente, Mari. Desculpa. Não, pode falar, pode concluir. Vou completar uma coisa, então, só para falar da conversa, então, que eu quero relembrar, que eu quero muito ter uma conversa com vocês, para quem puder, quiser trocar, e se não, pode ser virtual, pode ser presencial, se for Rio de Janeiro ou São Paulo, e pode ser na Festures também, quem estiver indo, porque a gente vai estar em Gramado, sexta e sábado. Obrigada, Cília. Muito bem, Mari. Estarei lá com você, aliás. No Espaço Isso. Gente, eu queria só fazer um reforço da apresentação da Mari, que é uma coisa que a gente tem falado aí nas tendências, etc. e tal, que é a importância da tecnologia nesse momento. Então, a Mariana realmente apresentou aí ferramentas, a forma de conhecer as experiências, né? Só que a tecnologia, ela não substitui a relação humana, né? Então, daí ela conclui tudo isso com a questão da relação humana. Então, parabéns, Mari, excelente apresentação, acho que deu um gostinho mesmo para todo mundo aí do Brasil, viu? Que bom, obrigada, Cília. Obrigada a você, nos vemos amanhã juntas em Porto Alegre, tá bom? Até amanhã.